Beleza, então vamos dar continuidade aos nossos lançamentos contábeis. Vamos para a tela sem perder mais tempo. Agora a gente vai falar sobre o ágio na emissão de ações, beleza? Esse tema, a gente vai voltar nele quando a gente falar sobre patrimônio líquido, mas a gente vai fazer uma breve apresentação sobre esse assunto, tá? Vamos lá, então, ver o nosso exemplo aqui. Olha só, uma vez que a sociedade em tela tinha perspectiva promissora de mercado, o sócio Z ingressou no quadro de acionistas pagando 150 mil por ações que tinham valor de 100 mil reais. Então, o que você precisa saber aqui é que existe na contabilidade uma coisa que é o chamado valor contábil ou valor patrimonial. E existe algo que é chamado valor de mercado, que é o quanto aquelas ações, aquela fatia do capital social, aquilo vale no mercado, né? Então isso quando o pessoal vai tomar decisões aí de comprar ou não determinadas ações, tem até um índice que é utilizado, que é o PVPA, né? Que é o preço, que é o quanto ela vale no mercado hoje, sobre o valor patrimonial daquela ação. Portanto, se você vai comprar hoje lá, por exemplo, vamos supor ações da VEG, né, SA, que custam lá R$50 no mercado de ações. Se você for olhar o valor patrimonial dessas ações, deve ser lá algo em torno de R$10, R$8. Então você vê que o valor de mercado ele é muito superior ao valor patrimonial, que é o valor que está contabilizado. Por quê? Porque sobre o valor de mercado incidem uma série de perspectivas sobre a projeção da companhia, sobre como ela vai se sair, sobre quais os lucros futuros, sobre as perspectivas de crescimento, entre outras coisas. Enquanto que o valor contábil ele é simplesmente o que a companhia tem ali de concreto já. A contabilidade ela não envolve perspectivas, ela é o que você tem ali naquele momento. Por isso é muito corriqueiro, às vezes, de uma companhia emitir ações, fazer emissões, etc. E você vê lá, por exemplo, no estatuto o valor de 100 mil, só que as pessoas pagam a mais por isso. Portanto, esse valor que as pessoas pagam a mais por isso é chamado de ágio na emissão de ações, beleza? Ágio na emissão de ações. Ágio na emissão de ações é o que a gente chama na contabilidade de reserva de capital. Tá? Reserva de capital, que é uma conta de patrimônio líquido. Sempre que nós falarmos em reserva, isso é uma conta de patrimônio líquido. A reserva de ágio na emissão de ações também. E como é que você vai fazer o lançamento relativo a isso aqui? É o seguinte, você vai abrir aqui 3 razonetes. Você vai abrir o razonete caixa do ativo. Você vai abrir o razonete capital social, que é do PL. E você vai abrir o razonete reserva de ágio na emissão de ações. Ágio é sempre o que você está pagando a mais por uma coisa do que o que ele vale. E aí vamos lá, vamos para o nosso exemplo ali. Qual é o valor que você pagou para ter essas ações? Qual é o valor que entrou no caixa da companhia? 150 ou 100 mil? No caixa dessa companhia, entrou o valor de 150 mil reais. Isso é o que aumentou aqui no seu caixa. Beleza, porque as pessoas pagaram isso. Só que, quanto que vai para o capital social? 150 ou 100? Ora, o valor da sua emissão, em tese, seria 100. Mas as pessoas pagaram 150, elas pagaram a mais. Portanto, o seu capital social ele aumentou em 100. Contas do PL aumentam a crédito. Só que beleza, fechou o método das partidas dobradas aqui? Não fechou. Por que o método das partidas dobradas não fechou aqui? Porque está faltando justamente essa reserva de ágio na emissão de ações, que é o valor de 50 mil. Portanto, seu lançamento ele fica dessa forma, tá? Débito caixa, crédito capital social, crédito reserva de ágio na emissão de ações. Tá bom? Portanto, a única coisa que eu quero que você saiba aqui é isso. Reserva de capital são contas do patrimônio líquido, toda conta de reserva é uma conta do patrimônio líquido, tá? E ágio na emissão de ações é o valor que você pagou a mais do que o valor patrimonial daquela ação. Grave isso por enquanto, lá na frente a gente vai voltar um pouco mais nesse assunto, mas mais um lançamento aí
básico para que você saiba. Reconhecimento da depreciação do veículo. Beleza? O veículo de 30 mil tem vida útil de 5 anos sem valor residual. A empresa reconheceu a despesa anual de depreciação. Vamos saber aqui o que está acontecendo, portanto. Na contabilidade, lá nos seus bens, você tem bens que são chamados bens corpóreos. Esses bens corpóreos, como por exemplo o imobilizado, que são veículos, máquinas, computadores, entre outros, eles sofrem desgaste, eles sofrem ação da natureza, eles sofrem obsolescência, entre outros pontos. Você vai usando, ele vai se acabando, né? Então, o que acontece? Quando você compra um veículo, esse veículo ele vai sendo utilizado, ele vai perdendo o seu valor. E a contabilidade, ela busca refletir ao máximo, tá? Ela busca refletir ao máximo a realidade ali daqueles bens. Você não vai deixar o seu veículo, você pagou 100 mil reais, ele não vai ficar registrado para sempre por 100 mil reais. Portanto, existe na contabilidade um reconhecimento que é feito para diminuir o valor dos seus ativos, que é justamente chamado de depreciação. Tá? Então, para os bens corpóreos do ativo imobilizado, existe o que nós chamamos de depreciação. Existem outras reduções, como amortização, exaustão, que serão estudadas oportunamente. Aqui a gente vai entender a lógica desse conceito, que é a depreciação. Portanto, a depreciação é o reconhecimento desse desgaste dos bens corpóreos. A depreciação ela ocorre para bens corpóreos, bens tangíveis, beleza? Que nós falaremos aqui o que são. Portanto, esses bens corpóreos eles estão sujeitos à depreciação. E como é que você vai fazer? Nós teremos uma aula só para falar sobre depreciação. Mas como é que você vai fazer isso aqui? Ora, o seu veículo ele tem um valor de aquisição de 30 mil. Tá? Supondo, portanto, que ele tem uma vida útil de 5 anos, ou seja, que ele vai durar 5 anos, e que você vai fazer a depreciação pelo método da linha reta, que é um dos métodos disponíveis para você fazer essa depreciação. Na Polícia Federal, por exemplo, caiu o método das cotas da soma dos dígitos, que é algo que a gente já vai estudar também posteriormente. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, como é o método linear, você vai fazer aqui 30 mil para depreciar em 5 anos. Logo, o que vai acontecer? Sua depreciação anual ela é 30 mil dividido por 5, que é igual a 6 mil por ano. Portanto, você vai depreciar 6 mil relativamente a esse veículo a cada ano. E como que é feito o lançamento para registrar essa depreciação? Tá? Apenas para que você comece a entender. Você vai abrir duas contas. Você vai abrir aqui uma conta chamada de despesa de depreciação ou encargos de depreciação, que é uma conta de despesa que fica lá na DRE. E você vai abrir aqui uma conta chamada depreciação acumulada, que é uma conta retificadora do ativo. Nós já falamos em módulos passados sobre as contas retificadoras, que ela tem saldo contrário, beleza? Então vamos lá. O nosso veículo ele está aqui em cima, no balanço patrimonial, registrado pelo valor de 30 mil. Quando você comprou esse veículo, ele não tem depreciação, portanto o valor dele é mesmo 30 mil. Aí passou o primeiro período, o que vai acontecer? Você vai lançar uma despesa de depreciação no valor de 6 mil reais. Então, despesas são contas que têm saldo devedor. Você vai chegar aqui, vai lançar 6 mil reais. E aí, a sua depreciação acumulada, você vai lançar aqui 6 mil reais, tá? Conta retificadora do ativo, que tem saldo credor. Retificadora do ativo tem um saldo contrário às contas normais. Portanto, após o primeiro ano, você vai ter uma despesa de depreciação de 6 e uma depreciação acumulada de 6. Lá no seu balanço patrimonial, esse veículo vai estar assim. Você vai registrar a conta veículos
E aqui você vai registrar depreciação acumulada, 6 mil. Qual é o valor contábil, portanto, desse veículo? O valor contábil desse veículo vai ser 30 mil menos 6 mil, 24 mil. Então vejam que você reconheceu após o primeiro ano uma espécie de desgaste aí para esse veículo, tá? Agora, o que acontece? Beleza, as contas de despesa e receita, elas são zeradas a cada exercício. Portanto, uma vez que você passou esse exercício X1, essa conta aqui ela vai ser zerada. Mas as contas patrimoniais, elas não são zeradas. As contas patrimoniais, elas continuam lá. Só que o que vai acontecer? No próximo exercício, você vai vir aqui novamente e vai lançar mais 6 mil de despesa de depreciação, tá? Só que a depreciação acumulada você não zera, tá? A depreciação acumulada ela já está lá registrada no seu ativo. Aí você vai vir e vai lançar mais 6 mil de depreciação acumulada. Portanto, ao final do segundo ano, a sua depreciação acumulada aqui vai ser 12. E o valor contábil do seu veículo vai ser de 18. Até que quando chegar ao final do quinto ano, a sua depreciação acumulada vai ser 30 mil e o seu valor contábil ele vai ser zero. Isso vai zerar, beleza? Portanto, o que eu quero que você grave aqui por enquanto? Eu quero que você entenda o conceito geral de depreciação, que ela se aplica aos bens tangíveis do imobilizado, né, de modo geral. Essa regra quase que total, existem algumas pequenas exceções que muito dificilmente vão cair na prova no nível de vocês, tá? Que é a propriedade para investimento avaliada ao custo, blá, 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 mas isso não vai cair na prova de vocês. Então, a depreciação, ela se aplica a bens tangíveis, geralmente ali do ativo imobilizado, tá? E você vai utilizar duas contas, né? A depreciação, ela é feita para registrar esse desgaste, esse uso, essa obsolescência. E você vai utilizar duas contas. Uma conta é chamada conta de despesa de depreciação ou encargo de depreciação, que vai ficar registrada lá na sua DRE como uma despesa. A outra conta é chamada de depreciação acumulada. A depreciação acumulada, ela vai somando, como o próprio nome diz, ó, depreciação acumulada. Você vai somando ano após ano essa depreciação acumulada, beleza? Então você vai somar. E lá no seu balanço patrimonial, você vai diminuindo o valor do seu ativo, até que no final das contas ele vai ficar zerado, tá bom? É isso que você precisa saber por enquanto. Posteriormente, a gente vai aprofundar nesse assunto. Agora vamos falar um pouco sobre o adiantamento a fornecedores. O que significa o adiantamento a fornecedores? Olha só, a empresa fez o adiantamento de 15 mil reais a um fornecedor para recebimento de mercadoria que será produzida e entregue no prazo de 1 mês. Ok, o que você precisa saber aqui? Olha só, na contabilidade existe um regime que a gente chama de regime de competência, que está no edital de vocês. O regime de competência, ele fala que as receitas e despesas, e de modo geral os fatos contábeis, eles são reconhecidos no momento que eles ocorrem. Você adiantou esse dinheiro para o fornecedor, mas você já recebeu a mercadoria? Sim ou não? Você não recebeu a mercadoria. Então vejam, se você adiantou o dinheiro para o fornecedor, mas o fornecedor ainda não te entregou a mercadoria, o que você tem em frente a esse fornecedor? Você tem um direito. Você tem um direito. E que direito é esse? Você tem um direito a receber essa mercadoria que foi contratada. Portanto, quando esse adiantamento ele é realizado, o que você vai fazer? Você vai abrir dois razonetes aqui. E como que isso vai funcionar? Ora, você vai abrir aqui um razonete. Adiantamento a fornecedores, que é uma conta do ativo. Vai ser ativo circulante ou ativo não circulante, dependendo do prazo. E você vai abrir aqui a conta caixa, que é também uma conta do ativo, tá?
Então você registrou adiantamento a fornecedor. O seu direito ele está aumentando, portanto, você está aumentando essa conta do ativo no valor de 15 mil. E o seu caixa ele está diminuindo aqui no valor de 15 mil reais. É isso o que está acontecendo. Portanto, o adiantamento ao fornecedor ele gera um direito para você, porque você não pode registrar a mercadoria ainda, porque ela simplesmente não está no seu estoque. Imagina, por exemplo, eu sempre já disse a vocês que eu sou auditor fiscal do ICMS. Eu trabalho na Secretaria da Fazenda, a gente faz multas aí de milhões, a gente faz auditoria de estoque em empresas e assim por diante. Se a empresa fez um adiantamento lá de tantos milhões e ela fala que ela registrasse que esse estoque estava lá, mas não está, se eu vou fazer uma auditoria, chego e falo, cadê essa mercadoria aqui de milhões que você está falando? Ela fala, não, adiantamento, tal. Eu vou desconfiar, né? Porque se tem uma mercadoria registrada no seu estoque, eu vou lá olhar, a mercadoria não está. Então você não pode registrar a mercadoria sem ela estar lá no estoque. O que vai acontecer aqui, portanto? Ora, você fez esse adiantamento, né? Aí quando o fornecedor ele te entrega essa mercadoria, você vai fazer o seguinte: você ainda vai ter esse direito relativo ao adiantamento? Não. Nesse caso, portanto, quando o fornecedor ele te entrega a mercadoria, você vai baixar aqui esse direito e vai lançar aqui na conta mercadorias ou estoques, tá? É assim que funciona. Aí você zerou aqui o seu direito, até porque você não tem mais esse direito, beleza? Só para que você entenda essa sistemática. Beleza, reconhecimento da despesa de aluguel. Aqui é outro ponto que o pessoal sempre confunde. Galera, na contabilidade a gente sempre utiliza, nós teremos um módulo também para tratar sobre isso, sobre regime de competência e regime de caixa. Na contabilidade a gente utiliza o chamado regime de competência, exceto algumas empresas do Simples Nacional, em determinadas hipóteses, mas a regra absoluta é o regime de competência. O que o regime de competência fala? O regime de competência ele diz que as receitas e as despesas elas são reconhecidas quando ocorrem, independentemente de pagamento ou de recebimento. Portanto, o regime de competência, anotem aí, ele fala que as receitas e as despesas ocorrem, independentemente de pagamento ou de recebimento. Portanto, se eu, Gabriel, alugo um apartamento para morar e eu morei nesse apartamento durante o mês de julho, e eu só vou pagar esse aluguel em setembro. A minha despesa, ela é em julho ou ela é em setembro? A minha despesa, ela é em julho, tá? Pelo regime de competência. Por quê? Porque as despesas e as receitas ocorrem independentemente de pagamento ou de recebimento. É assim que funciona, beleza? Vamos dar uma olhada então no nosso exemplo aqui, ó. A empresa firmou o contrato de aluguel de determinado prédio no valor de R$60 mil por ano, sem realizar qualquer adiantamento. Passado o transcurso do primeiro mês, a empresa apropriou o aluguel, no valor de R$5 mil. O pagamento será feito posteriormente. Portanto, o que vai acontecer aqui? Você vai abrir aqui um razonete para o regime de competência, tá? Passou um mês, então veja, você tem aqui uma linha do tempo de 1 ano. Aí você utilizou o aluguel no mês de janeiro. Aqui você vai lançar a despesa de janeiro. Aí você utilizou no mês de fevereiro. Aqui você tem mais uma despesa. Tá? Então a cada mês, mesmo que você não pague, você vai fazer o lançamento da despesa. Aqui, por exemplo, então, passou o primeiro mês, você tem uma despesa de aluguel no valor de R$5 mil. O que você vai fazer? Você vai abrir aqui o razonete. Despesa de aluguel. E aqui você vai abrir um razonete. Aluguéis a pagar. Isso aqui é do passivo. Isso aqui é uma despesa na DRE. Logo, o que você fará aqui é o seguinte, ó, despesa de aluguel
5.000, aluguéis a pagar 5.000, tá? E aí, posteriormente, né, quando você pagar, aí você vai dar baixa nisso daqui. Só que aí não interfere mais na sua despesa. Você vai baixar aqui esse 5 e vai lançar aqui caixa 5, beleza? Portanto, para o regime de competência, você olha sempre para a data em que ocorreu, tá? A receita você reconhece quando entrega a mercadoria, né? As despesas de aluguel você reconhece quando usa. A receita de serviço você reconhece quando presta o serviço. A depreciação você reconhece quando passa o período, a vida útil. Então você vai olhar sempre para quando o serviço ou a mercadoria está sendo entregue ou quando o que você está analisando ali está ocorrendo. Não olha para o recebimento ou pagamento. O recebimento ou pagamento ele não vai servir para você analisar a receita ou a despesa. Ele só vai servir para você utilizar, ver qual é a conta que você vai utilizar em contrapartida. Porque, por exemplo, eu utilizei o aluguel em janeiro, já paguei em janeiro, aí você vai lançar despesa de aluguel, já vai lançar direto caixa e não precisa lançar aluguéis a pagar. Mas para o reconhecimento da despesa e da receita, você olha o período de ocorrência, beleza? E aí tem várias despesas que podem ser reconhecidas dessa forma, tá? Vamos lá. Pagamento de fornecedores com desconto financeiro. Então, pagamento da dívida com fornecedores de 20.000 com desconto obtido de 5.000 reais. O que vai acontecer aqui nessa situação, portanto, pessoal? Olha só, nós já estudamos esse tipo de lançamento aqui, mas não custa reprisar, porque esse é um tipo de lançamento que sempre aparece em prova, tá? Olha o que está acontecendo aqui. Você tem uma dívida com o fornecedor. Fornecedores é uma conta do passivo. Essa dívida já está aqui no valor de 20.000. Você pagou, né? Então vai sair dinheiro do caixa. E você teve um desconto obtido. Beleza. O que aconteceu, portanto? Você pagou essa dívida com desconto. Esse desconto, como você teve um desconto financeiro, você pagou uma dívida que já existia. Provavelmente você quitou antes, você teve um desconto que a gente chama de desconto financeiro ou desconto condicional. Por que desconto condicional? Porque existe uma condição para que você possa obtê-lo, que é justamente pagar antes a sua obrigação ou, né, alguma coisa desse tipo, beleza? Portanto, nesse caso aqui, o que aconteceu? Você possuía uma dívida de 20 e você teve desconto de 5.000. Portanto, o valor que vai sair do seu caixa é 15.000. Beleza, vamos começar a fazer o nosso lançamento, portanto? Olha só. Vai sair do seu caixa, o seu caixa vai diminuir aqui no valor de 15.000. Beleza, ok. Só que a sua conta fornecedores, você pode chegar aqui e baixar só 15.000? Você pode baixar só 15.000? E aí, se você baixa só 15.000, vai ficar um saldo na conta fornecedores ali de 5. Você tem esse saldo ainda ou esse saldo ele foi decorrente do desconto? Esse saldo ele é decorrente do desconto que você obteve. Portanto, você não pode lançar aqui na conta fornecedores simplesmente o valor de 15.000. Você tem que dar baixa no valor total aqui do seu fornecedores, que é 20.000. Só que o método das partidas dobradas, ele fechou aqui. Vamos dar uma olhada. Olha só, você tem fornecedores no passivo no valor de 20.000. Você tem aqui caixa no ativo no valor de 15.000. Fechou aqui o método das partidas dobradas? Não fechou. Por quê? Está faltando aqui justamente um valor de 5.000 a crédito. Só que o que esse 5.000 a crédito ele vai ser? Ele é uma receita
financeira. Por que uma receita financeira? Porque você já possuía lá no seu passivo o valor registrado de 20. Só que você não precisou pagar o valor cheio da sua obrigação. Você pagou somente 15. 5 foi uma receita que você obteve, tá? Então esse desconto obtido aqui, ele é uma receita financeira que aparece lá na demonstração do resultado do exercício. Cabe lembrar que se você for na aula de fatos contábeis, você vai lembrar que esse fato aqui, ele é tido como um fato que é um fato misto. Como você teve uma receita financeira, esse fato é um fato misto aumentativo ou diminutivo? Esse fato, ele é um fato misto aumentativo, tá bom? Só para que você entenda, beleza? Só para que você entenda. Existe uma diferença, então vejam que aqui foi registrado um desconto, né? Um desconto financeiro. Existe um desconto que é o chamado desconto comercial ou desconto incondicional. O que é o desconto comercial ou incondicional? É aquele que não tem uma condição, é aquele que é obtido no ato da negociação, beleza? Só que o que acontece? Então, por exemplo, isso aqui caiu na última prova da Polícia Federal em 2018. Esse desconto, olha só, vou botar essa questão na tela. Esse desconto incondicional é aquele que você obtém no ato da negociação, no ato ali do negócio. Ó, a aquisição à vista de um veículo pelo valor de 80 mil, ainda que esse valor resulte de um desconto negociado no momento da aquisição no valor de 4 mil, representa-se por meio de um lançamento de primeira fórmula. A primeira coisa que você precisa fazer nessa questão, portanto, é raciocinar da seguinte forma. Você está adquirindo um veículo à vista e você possuiu aí um desconto. Esse desconto, ele tem alguma condição ou ele foi feito no momento da aquisição? Esse desconto, ele foi no momento do negócio ali. Portanto, ele é um desconto financeiro ou ele é um desconto comercial? Ele é um desconto comercial. Logo, os tratamentos contábeis, eles são distintos. Por quê? Porque como nesse caso você não tem qualquer condição, você adquiriu o veículo, ele tinha um valor de 84 lá de face e você pagou 80. Nesse caso, como é um desconto comercial ou incondicional, você vai fazer o seguinte, você vai registrar aqui veículos. Você vai registrar aqui veículos pelo valor de 80 mil. E aqui você vai registrar caixa pelo valor de 80 mil, tá? Porque esse valor ele foi à vista. Vejam que aqui você não tem que registrar esse valor de 4 mil do desconto, porque você não teve nada, você simplesmente conseguiu, você desembolsou 80, seu veículo vai ficar registrado por 80 e morreu isso daí. Esse desconto é comercial ou incondicional, você não precisou de nada. Logo, esse desconto ele não aparece ali na contabilidade, tá? No caso da compra. No caso da venda, ele aparece sim, mas é outra história. Portanto, no caso da compra, você vai lançar isso já pelo valor de 80 mil aqui. Um débito e um crédito é um lançamento de que fórmula? De primeira fórmula. Portanto, esse item aqui ele está correto, tá? Fique atento, portanto, a esse ponto que eu ensinei aqui para vocês dessa diferença. Olha lá. Questão 14. Caso uma empresa obtenha desconto comercial na aquisição à vista de material de escritório, o desconto deve ser registrado a crédito de descontos obtidos, o que reduzirá o resultado do exercício. Galera, com base na questão acima, isso está certo ou está errado? Ora, isso aqui está errado. Está errado. Por quê? Porque, como eu mostrei a vocês, no caso do desconto comercial ou incondicional, isso aí nem vai aparecer na contabilidade, na aquisição, porque você já vai registrar pelo valor líquido, tá? O desconto que aparece em descontos obtidos, esse aqui,
é uma receita financeira. Ele é o desconto condicional, tá? Ou desconto financeiro. Portanto, item errado. Olha lá, questão 15. A amortização de dívida com desconto é um evento que provoca os seguintes impactos no patrimônio da entidade que efetuou o pagamento: crédito em conta de disponibilidades, débito em conta de passivo e débito em conta de resultado pelo reconhecimento de despesa financeira. Portanto, vejam, ó, você pagou uma dívida com desconto, tá? Olha o lançamento que nós fizemos aqui. O que você vai ter? Você tem um crédito em conta de disponibilidade, ou seja, está saindo dinheiro do seu caixa? Tá, isso aqui então está correto. Débito em conta de passivo, você está lá, por exemplo, anulando, diminuindo a sua conta fornecedores? Ok. E débito em conta de resultado pelo reconhecimento de despesa financeira? Aqui está errado. Por quê? Se você está pagando com desconto, você está obtendo uma receita financeira ou uma despesa financeira, tá? Então, quem efetuou o pagamento com desconto está obtendo uma receita financeira. Portanto, esse item ele está errado, beleza? E assim encerramos mais um bloco aqui sobre os nossos lançamentos contábeis. Um abraço e até mais.